Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Meus bisavós paternos, que morreram antes de eu nascer, vieram da Escócia. Apesar de não ter nenhum contato com aquele país e nem com parentes distantes que possam ainda morar lá, eu sempre tive desejo de viajar e conhecer a terra desses ascendentes, no sentido de voltar para casa. Eu costumo ler e estudar 2 ou mais livros da Bíblia ao mesmo tempo. Normalmente um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento. Dessa maneira, é comum observar semelhanças e contrastes em livros escritos em épocas diferentes. Recentemente, eu tenho lido sobre os primeiros reis em Israel e os primeiros cristãos. E achei fascinante ver como 3 personagens importantes voltaram para suas raízes. Vamos começar com o primeiro rei de Israel, o rei Saul. A primeira batalha citada no reinado de Saul foi em defesa de Jabes Gileade, uma cidade na Transjordânia. Pode ver o relato em 1 Samuel, capítulo 11. Além de servir como oportunidade para ganhar a confiança dos seus súditos, pode ser que Saul pensou em outro vínculo com aquela cidade. Os antepassados de Saul, da tribo de Benjamim, foram quase exterminados. Para evitar que a tribo sumisse, homens de Benjamim se casaram com mulheres de Jabes Gileade. É possível que Saul nem teria nascido se não fosse por Jabes Gileade. Segundo exemplo é Barnabé. Da primeira menção desse discípulo, aprendemos que era natural da ilha de Chipre. Atos capítulo 4, versículo 36. Anos depois, ele e Saulo de Tarso saíram para evangelizar e foram para Chipre. Atos 13, versículo 4. E uma segunda viagem, Barnabé voltou novamente para Chipre. Atos 15, versículo 39. Ele mostrou uma preocupação natural com seus familiares e conhecidos, levando o evangelho à sua terra natal. E o terceiro caso é diferente. Se Saul voltou para Jabes Gileade para salvar a cidade, e Barnabé foi para Chipre para salvar os seus parentes, o rei Davi, num sentido, voltou para casa, mas em um momento ruim. Em um dos piores períodos da sua vida, Davi ficou desnorteado, procurou soluções nos lugares errados. Ele sabia das promessas de Deus, mas demonstrou confusão diante das ameaças do rei Saul. Saul procurava matar Davi para evitar que ele fosse seu sucessor, e Davi começou a procurar qualquer maneira de tentar se proteger. Ele até pegou a espada de Golias, a mesma espada que não protegeu o gigante da Filístia. Fingiu ser doido para se escapar de um rei. E durante esse tempo, ele levou os seus próprios pais para Moabe para protegê-los do conflito em Israel. Moabe? Inimigo do povo de Deus? Sim. Mas também descobrimos um vínculo da família de Davi com aquele lugar. A bisavó de Davi foi uma mulher de Moabe, mas uma mulher que se converteu ao Senhor, abandonou os ídolos do seu povo e viveu o resto da sua vida em Israel. Você conhece talvez a história de Ruth, que veio de Moabe, casou com Boaz e entrou na linhagem de Jesus Cristo. Nós voltamos para casa. Talvez um dia vou conseguir visitar a Escócia por curiosidade de conhecer o lugar. Saul voltou para Jabes Gileade para proteger a cidade. Barnabé levou o evangelho para Chipre. Davi levou os pais para Moabe, talvez por falta de confiança no Senhor. Quando nós voltamos para casa, devemos refletir sobre a motivação. Não procuremos conforto e abrigo nos erros do passado. Mas, se voltamos para levar a mensagem salvadora às pessoas que precisam do Evangelho,
seria um motivo nobre. A questão não é de voltar ou não voltar, mas voltar por qual motivo? Motivo de confiança em Deus e desejo de servir, ou motivo de fugir de perigos, esquecendo do abrigo que Deus oferece? Porque o refúgio verdadeiro se encontra no Senhor. Vamos agora às perguntas do dia, começando com a pergunta 545. Jesus não foi descendente de qual dos seguintes homens? A. Noé, B. Abraão, C. Levi ou D. Davi? Ele foi descendente de Noé, todos nós somos descendentes de Noé. Foi descendente de Abraão, porque ele nasceu entre os judeus. Foi descendente de Davi, mas não foi descendente de Levi. Então, a resposta certa à pergunta, alternativa C, Levi. Jesus era descendente da tribo de Davi e não da tribo de Levi, conforme diz Hebreus, capítulo 7, versículo 14. E a nova pergunta, qual profeta repreendeu Davi depois do pecado deste rei com Batseba? Alternativas, A, Natã, B, Samuel, C, Elias ou D, Isaías. A resposta no final do próximo episódio do nosso podcast, Estrangeiros e Peregrinos. Você já voltou para casa? Por qual motivo? Voltou para os pecados do passado? Motivo errado. Voltou para levar a palavra do Senhor para pessoas que precisam conhecer Jesus? Que atitude boa da sua parte. Vamos sempre pensar nos motivos das nossas decisões para agradar a Deus com cada passo nessa jornada para a eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.